Muito boa noite, meus amigos. Dia 24 de fevereiro, e nós vamos reiniciar a nossa leitura da Profecia Celestina. Hoje é a Sônia Sunari que vai fazer a leitura, e a Márcia vai iniciar com uma meditação para que todos nós possamos entrar numa energia de harmonia. Márcia, muito obrigado, viu? Palavra contigo. A hora que você quiser que eu compartilhe o vídeo, você me avisa. Renato, já pode iniciar, que é com fundo musical mesmo. Vamos, nesse momento, iniciar com 3 respirações profundas, inspirando, segurando e expirando lentamente pela boca. Vamos agora acalmar nossos pensamentos e vamos nos conectando com a energia desse grupo de leitura, no aqui e agora. Vamos aos poucos, sentindo a vibração deste grupo e permitindo o encontro com o eu superior, para que possamos captar com o coração a mensagem que nos sensibilizará no dia de hoje. Cada um terá sua percepção do que mais nos tocar, ficando impresso no nosso interior. Que tenhamos uma linda noite de trocas e leitura. Gratidão por estarmos no aqui e agora. E vamos, neste momento, realizar a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Flua luz às mentes dos homens. Desça a luz à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações dos homens. Volte Cristo à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do ponto a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz. E mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Que assim seja.
Vamos voltando, voltando, lentamente. Gratidão. Obrigado, Márcia. Deliciosa. Você, Obrigada pela oportunidade. você falou uma frasezinha que tem reverberado muito para mim ultimamente, que é o lance de viver o aqui e agora. A gente teima tanto, né, em estar sempre delegando ao futuro a nossa felicidade, né, e está sempre arrastando o fardo do passado. E em poucas oportunidades a gente valoriza realmente o aqui e agora, né? E seria não, é tão importante, né? Porque se tem uma verdade que a gente sabe, é que o passado já foi e o futuro a gente não sabe se vai chegar, né? E a gente vai esperar até quando para viver o aqui e agora. Ah, mas se o aqui e agora for um momento difícil, é de aprendizado, É né? de apreço. Então vamos aprender, né? E se for um momento bom, vamos usufruir. E é o que nós temos que fazer agora. Aproveitar esse precioso tempo, estando com amigos, formando essa egrégora de leitura, uma energia vibracional lá em cima, e assim nós conseguimos uma vibração interior alta, uma frequência vibracional alta. É isso que precisamos, levar e estar aqui no coração da gente. E assim, e estar assim sempre com essa energia, mesmo terminando a leitura, porque isso é esse encontro e os nossos encontros, elas trazem a nossa frequência para cima. E o momento, devido à correria do dia a dia, então a gente desce e lembrar sempre dessa vibração, porque ela está aqui impressa no nosso interior. É nisso que eu acredito e sempre tentar elevar sempre a nossa frequência, porque nós somos energia. E essa energia, em poucos minutos, a gente faz assim coisas incríveis, porque a gente está reverberando aqui coisas boas, um aprendizado, uma troca. E isso é muito bom. Então vamos aproveitar o aqui e agora. É isso mesmo. Só, Sônia, antes de você começar, só mais uma observaçãozinha, né? Essa tela aqui agora com 10 pessoas, né? De pontos diferentes, né? Do nosso país, vamos assim dizer, né? O que existe por trás dessa tecnologia, né? Que interliga essas pessoas, que não nos permite refletir o quanto a gente pode estar ligado independente dessa tecnologia, tá? O mesmo processo, né, que existe aí de ondas eletromagnéticas, ondas de alta frequência, não sei o quê, aqui, né, nesses celulares ou no computador, ela apenas se materializa, né? Mas elas estão todas aí, né, no nosso éter, né? Então, o meu desejo é que, mesmo quando nós não estejamos materializando isso numa tela, que a gente possa estar juntos na nossa
vibração de energia, né? De amor, de respeito, de fraternidade, de aprendizado, né? Porque é isso que fazemos o tempo todo. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou passamos para a Sônia? Quando a gente lembra de alguma coisa gostosa que a gente gosta de comer, um doce, alguma coisa, como é que a gente faz? A gente faz, não tem aquela lembrança, faz, que gostoso, não sei o quê. Então, quando a gente precisar, a gente lembra dos grupos. Ai, eu tenho aquele grupo lá, que gostoso. Ou eu tenho a egrégora de quarta-feira, que legal. É a mesma, né? É a lembrança, porque é o alimento bom, né? Acho que eu penso que é isso. Então, alimento bom te traz lembranças boas e te coloca numa frequência boa, como a Márcia falou. Inês, minha amiga, você tá cansadinha? É, tô vendo a sua carinha, tá vendo? Ó, a gente consegue ver o que o outro tá sentindo mesmo dessa forma. Mas vamos lá. Então, já que você falou isso, eu printei a tela para depois colocar lá no grupo, dizendo assim: olha, quando nós quisermos comer um doce gostoso, né, a gente olha para essa tela e lembra, né, desse. Depois eu só vou ver se a Inês não estava de olhinho fechado, né? Deixa eu já olhar aqui para não Já comprometer. tira outra, já Tá tira outra. ficando normal isso, tá ficando. Eu fico o dia inteiro, a hora que para, Ah, meu, vem tudo assim. Aí isso. você Mas, vai ó, fazer a meditação, você já embarca, né? Então, de olhinho aberto ou de olhinho fechado, ela já está conectada com a gente. Então vamos para a leitura. Estamos eu todos conectados. eu vou tirar outra, que ela estava assim de olhinho fechado. A Salo e a Karina não conseguem abrir a janelinha, né? Só para sair na foto. Ah, Pois Nem é, ficar em casa, gente, tá porque eu ainda não chegando. sei. tá bom, é Mas quer fazer. só É para porque eu sair tô. na foto. Perdão, eu ainda não entrei em casa, eu ainda tô. Pronto. Tirou? Ai, Eu vou Gratidão. só arrumar as coisas, vou desligar a câmera para poder me arrumar, para poder estudar com vocês, ler com vocês, tá? Um beijo. Ah, a Karina chegando. Peraí, A peraí. Karina. Peraí, Chegou? só. Ah, Peraí. peraí. Não, foi Karina, eu. vai Tá. cá, Karina. Vem, abre aí mais Karina. um pouquinho. Só para a gente tirar essa foto, cara. Isso, peraí. Aí. Vamos lá, um sorrisão. Prontinho. Pronto. Fiquem à vontade. Foto tirada. Soninha, seja bem-vinda. Obrigada. Gratidão. E a Que leitura bom poder estar aqui com vocês hoje. Gratidão. é com... Bom, vamos iniciando a leitura na página 186 do livro antigo. Sabe por que o governo está tão transtornado por causa desse manuscrito? Perguntei. Não, mas quando soube que estava ficando inseguro, decidi voltar para pegar meus dados de pesquisa em Iquitos e deixar o país. Contei-lhe os detalhes do que acontecera com Will e comigo após deixarmos Viciente, sobretudo o tiro no alto da crista. Porra, ele disse. E você ainda anda por aí se metendo nessa coisa? Sua declaração abalou minha confiança, mas eu disse: olhe, se não fizermos nada, o governo vai suprimir o manuscrito completamente. Se negará ao mundo o conhecimento dele, e acho que as visões são importantes. O bastante para se morrer por elas? Ele perguntou. O som de veículos atraiu nossa atenção. Os caminhões atravessavam o vale em nossa direção. Ah, merda, ele disse. Lá vem eles. Antes que pudéssemos nos mexer, ouvimos o barulho de veículos aproximando-se também do outro lado. Nos cercaram, gritou Phil. Parecia estar em pânico.
Corri para o caminhão e esvaziei a cesta de comida numa mochila pequena. Peguei as pastas contendo os manuscritos e guardei-as também na mochila. Depois, pensei melhor e as enfiei embaixo do assento. Os ruídos tornavam-se cada vez mais altos e atravessei a estrada à direita na direção que Phil tomara. Na encosta abaixo o vi, com os outros homens, amontoados atrás de um grupo de pedras. Escondi-me com eles. Minha esperança era que os caminhões militares passassem e continuassem o caminho. Meu caminhão estava fora do campo visual. Esperava que eles pensassem, como eu pensara, que os outros carros haviam sido abandonados. Os caminhões que vinham do sul chegaram primeiro e, para o nosso horror, pararam mesmo nos veículos. Não se movam, polícia, gritou uma voz. Ficamos imóveis enquanto vários soldados avançavam por trás de nós. Estavam todos fortemente armados e muito cautelosos. Revistaram-nos minuciosamente e pegaram tudo. Depois nos obrigaram a voltar para a estrada. Lá, dezenas deles revistavam os veículos. Phil e seus companheiros foram levados e colocados num dos caminhões militares que partiram rapidamente. Quando ele passou por mim no carro, eu ouvi de relance. Estava pálido e espectral. Levaram-me a pé para o lado oposto e pedi para me sentar perto da crista da colina. Vários soldados ficaram em pé ao meu lado, cada um com uma arma automática no ombro. Finalmente, um oficial se aproximou e jogou as pastas contendo minhas cópias das visões no chão, aos meus pés. Sobre elas, atirou as chaves do caminhão do Padre Cal. Essas cópias são suas? Perguntou. Olhei-o sem responder. Essas chaves foram encontradas com você, disse. Dentro do veículo, encontramos essas cópias. Vou lhes perguntar mais uma vez. São suas? Acho que não vou responder enquanto não tiver um advogado, gaguejei. A observação provocou um sorriso sarcástico no rosto do oficial. Ele disse alguma coisa aos outros soldados e afastou-se. Os soldados me indicaram um dos jipes e me mandaram sentar no banco dianteiro ao lado do motorista. 2 outros soldados sentavam-se no banco de trás, as armas engatilhadas. Às nossas costas, mais soldados embarcavam num segundo caminhão. Após uma leve espera, os 2 veículos tomaram o norte e entraram no vale. Pensamentos angustiantes me inundaram a mente. Para onde me levavam? Por que eu me colocara naquela situação? Quando a preparação que os padres me haviam dado, nem era preciso falar. Eu não resistira um dia. Lá no entroncamento, eu tivera tanta certeza que escolhera a estrada certa. Era mais atraente, tinha certeza disso. Onde me enganara? Respirei fundo e tentei relaxar, me perguntando o que ia acontecer agora. Ia alegar ignorância, pensei, e apresentar-me como um turista desorientado, sem qualquer má intenção. Me envolvi com as pessoas erradas, ia dizer. Me deixem ir para casa. Repousava as mãos no colo. Um dos soldados, sentados atrás, me ofereceu um cantil com água e aceitei, embora não conseguisse beber. O soldado era jovem e, quando lhe devolvi o cantil, sorriu sem nenhum traço de malícia no rosto. A imagem de Phil em pânico me passou pela mente. Que iam fazer com ele? Ocorreu-me a ideia de que o encontro com Phil naquele cume tinha sido uma coincidência. Qual o seu significado? Sobre o que teríamos conversado se não tivéssemos sido interrompidos? Na verdade, eu só fizera acentuar a importância do manuscrito, e ele só fizera me advertir do perigo ali e me aconselhar a cair fora antes que fosse capturado. Infelizmente, esse aviso chegara tarde demais. Durante várias horas,
Rodamos sem ninguém falar. O terreno lá fora tornava-se cada vez mais plano. O ar esquentava. Num certo ponto, o jovem soldado me passou uma lata de ração C, uma coisa semelhante a picadinho. Porém, mais uma vez, não consegui que nada descesse. Depois do pôr do sol, a luz diminuiu rapidamente. Em seguida, sem pensar, olhando direto em frente os faróis do caminhão, e depois resvalei para um sono agitado, durante o qual sonhei que estava em fuga. Corria desesperado de um inimigo desconhecido em meio a fogueiras imensas, certo de que em algum lugar havia uma chave secreta que abriria o caminho ao conhecimento e à segurança. No meio de uma dessas fogueiras gigantes vi a chave. Lancei-me ao fogo para recuperá-la. Acordei no sobressalto. Os soldados me olharam nervosos. Balancei a cabeça e encostei-a na porta do caminhão. Durante longo tempo, fiquei olhando pela janela, a lateral, as formas escuras da paisagem, lutando contra a tendência a entrar em pânico. Eu estava só e sob guarda, penetrando na escuridão, e ninguém se preocupava com meus pesadelos. Lá pela meia-noite, paramos junto a um prédio pouco iluminado, feito de pedra talhada e de 2 andares. Atravessamos a porta da frente por um passadiço e entramos numa porta lateral. Uma escada levava a um corredor estreito. As paredes internas também eram de pedra, e o teto de vigas grandes e pranchas não aparelhadas. Lâmpadas fracas iluminavam o caminho, penduradas do teto. Cruzamos uma outra porta e entramos numa área de celas. Um dos soldados que desaparecera nos alcançou. Abriu uma das portas da cela e me indicou com um gesto que entrasse. Dentro havia 3 catres, uma mesa de madeira e um vaso de flores. Para minha surpresa, a cela estava muito limpa. Quando entrei, um jovem peruano, de não mais de 18 ou 19 anos, me olhou mansamente de trás da porta. O soldado passou a chave atrás de mim e afastou-se. Sentei-me num dos catres, enquanto o jovem estendia o braço e acendia um lampião a óleo. Quando a luz iluminou seu rosto, notei que era índio. Você fala inglês? Perguntei. Sim, um pouco, ele respondeu. Onde estamos? Perto de Pucupa. Isto aqui é uma prisão? Não, todos estão aqui para serem interrogados sobre o manuscrito. Há quanto tempo você está aqui? Perguntei. Ele me olhou com os olhos tímidos, castanhos. 2 meses. Que fizeram com você? Tentam me fazer desacreditar no manuscrito e querem que eu lhes diga o nome dos outros que têm cópias. Como? Conversando comigo. Só conversando, sem ameaças? Só conversando, ele repetiu. Disseram quando vão lhe soltar? Não. Fizeram uma pausa por um instante e ele me olhou interrogativamente. Você foi apanhado com cópias do manuscrito? Perguntou. É. Você também? É, moro perto daqui no orfanato. Meu diretor ensinava segundo o manuscrito. Me permitiu ensinar as crianças. Ele conseguiu escapar, mas eu fui capturado. Quantas versões você leu? Perguntei. Todas que foram encontradas, ele respondeu. E você? É, todas, com exceção da 7ª e da 8ª visões. Estava com a 7ª, mas não tive chance de ler antes de os soldados aparecerem. O jovem bocejou e pediu: Podemos dormir agora? Sim, respondeu ausentemente. Claro. Deitei-me em meu catre e fechei os olhos, a mente disparada. Que devia fazer agora? Como me deixara capturar? Conseguiria fugir? Forjei várias estratégias e cenários antes de cair finalmente no sono.
Mais uma vez tive sonhos vívidos. Procurava a mesma chave, mas desta vez estava perdido numa profunda floresta. Por muito tempo andara sem rumo, desejando algum tipo de orientação. Passado algum tempo, desabou um temporal imenso e inundou a paisagem. Durante o dilúvio, fui levado pelas águas por uma ravina abaixo e caí no rio, que corria no sentido contrário, ameaçando afogar-me. Com toda a minha força, lutei contra a corrente, debatendo-me pelo que me pareceram dias. Acabei conseguindo içar-me para fora da corrente, agarrando-me à margem rochosa. Subi as pedras e os rochedos ásperos que margeavam o rio, cada vez mais altos e em áreas sempre mais traiçoeiras. Embora convocasse toda a minha força de vontade e habilidade montanhística, a determinada altura me vi perigosamente pendurada da face da rocha, incapaz de dar mais um passo. Olhei o terreno abaixo. Em choque, percebi que o rio em que estivera me debatendo vinha da floresta e subia delicadamente para uma bela praia e campina. Na campina, cercada de flores, estava a chave. Então, escorreguei e caí, gritando até bater no rio e afundar. Sentei-me rapidamente no catre ofegante. O jovem índio, aparentemente já acordado, chegou perto de mim. Que foi que houve? Perguntou. Recuperei o fôlego e olhei em volta, compreendendo onde estava. Também observei que a cela tinha uma janela e já era dia lá fora. Só um pesadelo, disse. Ele sorriu, como se tivesse sentido satisfeito com o que eu dissera. Os pesadelos trazem as mensagens mais importantes, comentou. Mensagens? Perguntei, levantando-me e vestindo minha camisa. Ele pareceu embaraçado por ter de explicar. A sétima visão fala de sonhos, disse. Que diz sobre os sonhos? Mostra como interpretar sonhos é. Que diz sobre isso? Diz para comparar a história do sonho com a história de sua vida. Pensei no instante, nem sem saber o que significava aquela instrução. Que quer dizer com essa de comparar histórias? O jovem índio mal conseguia me olhar nos olhos. Quer interpretar seu sonho? Fiz que sim com a cabeça e contei-lhe o que se passara. Ele ouviu com atenção e depois disse: compare parte da história com a sua vida. Olhei para ele. Por onde começa? Do início. Que fazia no início do sonho? Procurava uma chave na floresta. Como se sentia? Perdido. Compare essa situação com a sua vida real. Talvez tenha relação, eu disse. Estou procurando algumas respostas sobre esse manuscrito e me sinto perdido para burro. E que mais está acontecendo em sua vida real? Fui capturado, respondi. Apesar de tudo que tentei fazer, fui trancafiado. Tudo que posso esperar agora é convencer alguém e me deixar ir para casa. Está lutando contra o fato de ter sido capturado? Claro. O que aconteceu no seu sonho em seguida? Lutei contra a corrente. Por quê? Ele perguntou. Comecei a compreender aonde ele queria chegar. Porque na hora achei que ela ia me afogar. E se você não tivesse lutado com a água? Ela teria me carregado até a chave, que está dizendo que se eu não lutar contra esta situação, talvez ainda consiga as respostas que quero. Ele pareceu sem graça de novo. Eu não estou dizendo nada. O sonho é que está. Pensei durante algum tempo. Essa interpretação seria correta? O jovem índio me olhou e perguntou então: se tivesse o mesmo sonho mais uma vez, o que seria diferente? Eu não resistiria à água, mesmo que ela parecesse poder me matar. Teria mais juízo. Que é que o ameaça? Acho que os soldados.
ser detido. Portanto, qual a mensagem para você? Você acha que a mensagem do sonho é encarar essa captura de um modo positivo? Ele não respondeu, apenas sorriu. Eu estava sentado em meu catre, encostado na parede. A interpretação me excitou. Se fosse correta, isso significava que eu não cometera absolutamente erro algum no entroncamento que isso fazia parte do que devia acontecer. Como se chama você? Perguntei. Pablo, ele respondeu. Sorri e me apresentei. Depois lhe contei rapidamente a história do motivo de eu estar no Peru e o que ia acontecer. Pablo sentava-se em seu catre, os cotovelos apoiados nos joelhos. Era baixo, cabelos negros e muito magro. Por que está aqui? Perguntou-me. Para descobrir sobre esse manuscrito, respondi. Por que especificamente? Ele perguntou de novo. Para descobrir a sétima visão e encontrar alguns amigos, Will e Marjorie. E acho descobrir que a igreja é tão contra o manuscrito. Há muitos padres aqui com quem conversar, ele disse. Pensei nessa afirmação por um instante e depois perguntei: que mais diz a sétima visão sobre os sonhos? Pablo me explicou que os sonhos vêm nos dizer alguma coisa sobre nossas vidas que nos faz falta. Depois disse mais outra coisa. Porém, em vez de ouvir, eu comecei a pensar em Marjorie. Via nitidamente o rosto dela em minha mente e me perguntava onde ela poderia estar. Depois a via correndo para mim e sorrindo. De repente me dei conta de que Pablo se calara. Olhei para ele. Me desculpe, meu pensamento estava vagando, expliquei. Que dizia você? Está tudo bem, respondeu. Em que estava pensando? Apenas numa amiga minha, nada de especial. Ele pareceu que ia insistir na pergunta, mas alguém se aproximou da porta. Pelas grades, vimos um soldado abrindo a fechadura. Hora do café, disse Pablo. O soldado abriu a porta e indicou com a cabeça que saíssemos para o corredor. Não, minha. Pablo, oi. Desculpa, não olhei, não consigo olhar a tela. Não, tudo bem. É que eu queria falar um pouquinho Tá sobre bom? esse trecho aí, antes de você entrar na hora do café lá do Pablo. Aham. Acho muito legal a gente poder conversar um pouquinho sobre essa explicação que o rapaz índio deu com relação ao sonho e essa analogia, né, que ele fez. Eu confesso para vocês que eu utilizo muito mal e pouco os meus sonhos. Queria saber se alguma de vocês, algum de vocês, já teve uma experiência semelhante a essa, assim, ter sonhado com algo que tenha tido a oportunidade de parar para pensar naquilo que sonhou e fazer uma ligação forte, né? A gente sabe que existem sonhos premonitivos, existem alguns sonhos também que eles são elucidativos, né? E eu sei que tem pessoas que têm o hábito, inclusive, de quando acorda e anotar o que sonhou, né? Queria saber se alguém podia nos brindar com alguma experiência em particular nesse sentido. Ninguém? Porque Deixa- Odete, por favor. Eu sou treinada pelo Dr. Fernando para sonhar e anotar o sonho. Isso já há longo tempo. Mas a gente anota na época que não está bem, porque a gente quer ver uma solução, né? E depois que o problema resolve, eu vou ficando relaxada, relaxada e não anoto mais, né? Então, o que eu tenho visto comigo é que através desses sonhos, ah, uma foi a primeira que me impressionou, foi depois de um autoconhecimento, um treinamento de autoconhecimento,
Era para sonhar e observar os sonhos. E no sonho, eu vi um canal escuro com umas ramificações. E aquilo me encafifou. Eu conversei com meu filho, que ainda era meninão, falei, parece que eu vi minha vagina e que tinha problema lá. Aí eu levei depois num encontro com o doutor Fernando, aí ele falou, você tem que pesquisar esse aspecto. Vai num ginecologista, que na época eu fazia reposição hormonal, tinha começado a reposição hormonal. E aí uma- o médico que fazia a reposição deu risada de mim quando eu falei, eu quero saber se eu tenho algum tumor. Aí ele deu risada. Falei, eu sou médico, você não entende. Aí eu falei, mas o corpo é meu, então quem tem que entender sou eu. E aí eu larguei esse médico e procurei uma que já ia, que era da mama, mastologista. E tanto que eu insisti, ela falou, já que você acha que tem, vamos fazer uma esteroscopia. E quando fiz a esteroscopia, a médica que fez falou: teu útero é limpinho, não tem nada. Mas como rotina desse exame, eu tenho que fazer uma biópsia e eu vou tirar um pedacinho. E por incrível que nesse pedacinho que ela tirou, que tinha dito que o útero não tinha nada, nesse pedacinho tinha um carcinoma, entende? Então, desde essa época, eu passei a dar mais atenção no sonho, mas aí tira carcinoma, não sei o quê, a gente vai relaxando. Mas nesse período pós-operatório, eu era treinada a meditar toda hora que eu pudesse, ou antes de operar também, né? E anota no caderno, anota no caderno. E foi assim, na cirurgia, pós-cirurgia, eu não senti absolutamente dor, né? Então, no dia seguinte, acabou a anestesia, levantei, fui tomar banho sozinho e andei no corredor já, carregando bolsa de urina, soro, né? Então, eu acho que para mim foi um sonho assim super marcante. E depois, através de sonho, fiz umas constelações, mas ele dizendo, ó, seu sonho é interessante para constelar, né? E assim, o uso do sonho tem revelado alguma coisa, né? Um outro que esse foi em Águas de Lindóia. Num dos sonhos, que eu agora já nem lembro, ele fez psicodrama em cima da tema do meu sonho, né? E aí, na medida que foi desenvolvendo, eu percebi que eu tinha uma dívida muito grande com a minha filha, no seguinte sentido: ah, essa minha filha era do meio, meu filho mais velho, 5 anos mais velho, depois perdi uma e nasceu uma menina, e logo depois de 2 anos veio a outra. E aí, quando a gente saía, eu pegava a pequena no colo e a outra ia sentadinha. E ela vomitava, né? E eu dava bronca, tinha que descer do carro, todo esse transtorno, e a gente sempre indo para campeonato de beisebol do filho, né? E então, nesse psicodrama do sonho, brotou aquele sentimento de culpa, chorei, chorei, chorei muito. E depois que eu voltei, assim, de olho no olho, chamei minha filha, que já era moça, tudo, pedi desculpa, né?
Então, para mim, são experiências de sonho. Tem um outro que foi feito, apareceu que eu nem sabia por quê, nem como, mas a pessoa constelada tinha muita dor no baixo ventre. E nada de descobrir porque muda a posição, muda não sei o que, nada. Aí o doutor Fernando enrolou uma manta e deixou no chão, compridinho, né? E aí essa moça que estava no meu lugar chorou mais ainda. Aí ele, o doutor Fernando, perguntou para mim, o que significa isso para você? Na hora veio na minha cabeça que era o aborto espontâneo que eu tive, que era o feto, né? Então, são essas experiências que do sonho vai para constelar. Então, assim, interessante, né? Para mim, para minha vida, muita coisa assim aflorando, né? Então, era só. Tem mais coisa, mas o que eu lembro, assim, né? E a tarefa ainda continua, eu que sou relaxada. E cada encontro ele ouve o sonho, as experiências e alguma que ele acha interessante faz constelar, né? Esse é o que eu tenho para passar de minha experiência. Gratidão, gratidão por compartilhar. Se alguém quiser falar, por favor, levante a mãozinha, mas eu vou falar que enquanto você estava narrando, Odete, Hum, eu estava aqui comigo pensando, né, por que que, por que que eu sonhava tão pouco, ou lembrava tão pouco dos meus sonhos, enfim. E aí eu fui voltando no tempo e me recordo que o sono para mim, o sono, não o sonho, né? O sono para mim, ele sempre significou, desde a minha adolescência, ele sempre significou perda de tempo, né? Então, se eu dormia um pouco até mais tarde, eu acordava bravo comigo porque eu falava assim, nossa, quanto tempo eu perdi dormindo, né? E eu podia estar fazendo alguma outra coisa hoje. Aí eu vejo agora te ouvindo e lembrando disso, eu vejo que eu não vou dormir para descansar, eu não vou dormir para sonhar, eu vou dormir para poder acordar no dia seguinte. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu deito na cama, falo, eu tenho que dormir para poder acordar, porque aí a vida continua quando eu estou acordado, né? Então, eu estou percebendo agora, conversando com vocês e vendo isso, né? Que eu não, esse que eu te falei, ô Sônia, do aqui e agora, né? Que eu não vivo isso nos meus sonhos, né? Eu não mergulho ao dormir, né? E o doutor Fernando fala muito do sono reparador, né? Ele trabalha muito esse lado, né, do sono reparador. E aí a gente vai vendo o quanto os sonhos devem ser terapêuticos, devem ser elucidativos das coisas que a gente vivencia, como está falando aqui no livro agora, né? Você vê que o fato dele cair num rio, que a correnteza estava afogando ele, e depois ele encontrar a chave na. Tudo aquilo estava muito ligado ao que ele estava vivenciando naquele momento que ele foi capturado, né? Enfim. Então, achei. Nossa, foi muito bom te ouvir, Odete. Foi muito bom. obrigado. Toninha, por favor. Que inveja que vocês sonham. Eu raras vezes sonho, e quando eu sonho, eu esqueço que eu não lembro do que eu sonhei. É muito raro, às vezes, que eu lembro que eu sonho. Então, que inveja de vocês. O que eu tenho mesmo são insights. E os insights aparecem fortemente na minha vida, sabe? Mas é um outro capítulo. Depois eu quero falar sobre eles com vocês. Mas que inveja de vocês. Que lindo, Odete, de ouvir você interpretando seus sonhos. É fantástico isso. Queria sonhar também. Mas não sou eu que interpreto,
Ele aqui, eu só sonho e anoto alguma coisa de manhã. muito legal isso. Mas pode ser um convite, né, Sônia, para a gente começar a prestar atenção nisso. Não, é verdade, foi isso que eu pensei. Agora eu vou prestar mais atenção e vou mentalizar que eu quero sonhar. Óbvio que a gente talvez vá deitar hoje e ainda não consiga, mas se a gente pelo menos tentar, né, se a gente pelo menos lembrar disso a hora que a gente for deitar, né, eu, Eu acredito que tudo é um treinamento. é, Tudo. eu tenho maior inveja da Inês. A Inês às vezes acorda e me conta um sonho, assim, ela é capaz de ficar, vai, 1 hora narrando. Uau, Eu não consigo. Eu que legal. raramente lembro de alguma coisa que eu sonhei, e quando eu lembro, eu acho que em 1 minuto eu conto aquilo que eu sonhei e acabou, né? Eu Mas, também, eu sou que nem você, Renata, eu só durmo, porque se eu não dormir amanhã eu vou ficar super cansada só por causa disso. exatamente, exatamente. Bom, pode continuar, Soninha, a não ser que Posso? Peraí, deixa eu abrir o livro aqui que eu fechei. Espera um pouco. A conversa estava tão boa que até fechei o livro aqui. Bom, é, ele apareceu não, apenas uma amiga minha, nada de especial. Ele pareceu que ia insistir na pergunta, mas alguém se aproximou da porta. Pelas grades vimos um soldado abrindo a fechadura. Hora do café, disse Pablo. O soldado abriu a porta e indicou com a cabeça que saíssemos para o corredor. Pablo dirigiu-se para o corredor de pedra. Chegamos a uma escada e subimos alguns degraus que davam num refeitório pequeno. 4 ou 5 soldados estavam num canto da sala, enquanto vários civis, 2 homens e uma mulher, aguardavam na fila para ser servidos. Parei, não acreditando em meus olhos. A mulher era Marjorie. Ao mesmo tempo, ela me viu, cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados de surpresa. Dei uma olhada no soldado atrás de mim. Ele se dirigia para junto dos outros militares no canto, sorrindo despreocupadamente e dizendo alguma coisa em espanhol. Segui Pablo, que transpunha a sala até o final da fila. Marjorie era servida. Os 2 outros homens levaram suas bandejas para a mesa, conversando. Várias vezes Marjorie olhou para mim e encontrou meu olhar, lutando para não dizer nada. Depois da segunda olhada, Pablo adivinhou que nós nos conhecíamos e olhou para mim interrogadoramente. Marjorie levou sua comida para uma mesa e, depois de sermos servidos, fomos até lá e nos sentamos com ela. Os soldados continuavam conversando entre si, parecendo alheios a nossos movimentos. Meu Deus, estou feliz em te ver, ela disse. Como chegou aqui? Me escondi durante algum tempo com os padres, respondi. Depois parti para encontrar Will e fui capturado ontem. Há quanto tempo está aqui? Desde que pegaram na crista, ela respondeu. Percebi que Pablo nos olhavam intensamente e apresentei-o a ela. Eles conversaram rápido e então eu perguntei a Marjorie: que mais aconteceu? Não muita coisa, respondeu. Nem mesmo sei por que estou detida. Todos os dias sou levada a um dos padres ou oficiais para interrogatório. Querem saber quais os meus contatos em Vicente e se sei onde estão outras cópias do manuscrito. Várias e várias vezes. Marjorie sorriu, parecendo vulnerável, e ao fazer isso, senti outra forte atração por ela. Ela me lançou um olhar agudo pelo canto dos olhos. Ambos rimos baixinho. Seguiu-se um período de silêncio enquanto tomávamos nosso café. E então a porta se abriu e entrou um padre vestido formalmente. Vinha acompanhado de um homem que parecia ser um oficial de alta patente. Aquele é o padre chefão, Pablo disse. O oficial disse alguma coisa aos soldados que se puseram em posição de sentido.
Então, ele e o padre atravessaram a sala e foram para a cozinha. O padre olhou diretamente para mim, nossos olhos se encontrando por um longo segundo. Desviei o olhar e comi um pouco, não querendo chamar a atenção. Os dois homens continuaram atravessando a cozinha e saíram pela sua porta. Aquele era um dos padres com quem você conversou? Perguntei a Marjorie. Não, ela respondeu, nunca o vi antes. Conheço aquele padre, Pablo disse. Era o Sebastião. Parece que você já ouviu falar dele, Marjorie disse. Já, respondi. É a principal pessoa por trás da oposição da igreja ao manuscrito. Eu achava que ele estava na missão do padre Sanches. Quem é o padre Sanches? Perguntou Marjorie. Eu ia responder quando o soldado que nos escoltara se aproximou da mesa e com a cabeça fez um gesto para que eu e Pablo o acompanhássemos. Hora da ginástica, disse Pablo. Marjorie e eu nos entreolhamos. Os olhos dela revelavam uma ansiedade interior. Não se preocupe, eu disse. Converso com você na próxima refeição. Vai dar tudo certo. Ao me retirar, eu me perguntava se meu otimismo era realista. Aquelas pessoas podiam fazer qualquer um de nós desaparecer sem deixar vestígio a qualquer momento. O soldado nos guiou por um corredor estreito e uma porta que dava para uma escada externa. Descemos num pátio lateral, cercado por um alto muro de pedras. O soldado ficou na entrada. Pablo me acenou com um gesto para passear com ele e pelas bordas do pátio. Enquanto caminhávamos, ele se abaixou várias vezes para colher algumas das flores que brotavam nos canteiros junto ao muro. Que diz mais a sétima visão? Perguntei. Ele se curvou e pegou outra flor. Diz que não só os sonhos nos orientam, também os pensamentos e devaneios. O Padre Cal disse isso? O Padre Cal disse isso. Me explique como os devaneios nos orientam. Nos mostram uma cena, um fato, e isso é uma indicação de que esse fato talvez aconteça. Se estivermos atentos, estaremos prontos para essa virada em nossas vidas. Olhei para ele. Sabe, Pablo, me veio uma imagem de que eu ia me encontrar com Marjorie, e a encontrei. Ele sorriu. Um calafrio me percorreu a espinha. Eu devia estar, de fato, no lugar certo, intuir alguma coisa que se tornara verdade. Pensara várias vezes em rever Marjorie de novo, e agora isso acontecera. As coincidências estavam correndo, senti-me mais leve. Não tenho pensamentos como esse com muita frequência, eu disse. Pablo olhou para longe e disse: a sétima visão diz que temos mais pensamentos como esse do que podemos perceber. Para reconhecê-los, temos que nos colocar numa posição de observador. Quando vem um pensamento, devemos perguntar: por quê? Por que esse pensamento determinado veio agora? Qual a reação que ele tem com as questões da minha vida? A adoção dessa posição de observador nos ajuda a nos livrar de nossa necessidade de controlar tudo, nos põe na corrente evolutiva. Mas e quando os pensamentos negativos? Perguntei. Essas imagens assustadoras de alguma coisa ruim acontecendo, como alguém que amamos sendo ferido, ou de não conseguirmos uma coisa que desejamos muito? Muito simples, disse Pablo. A sétima visão explica que as imagens de medo devem ser detidas assim que aparecem. Então, outra imagem, uma de bom resultado, deve ser imposta pela vontade ao pensamento. Em breve, as negativas quase não ocorrerão mais. Suas intuições serão sobre coisas positivas. Quando as negativas chegarem depois disso, o manuscrito diz que devem ser tratadas com muita seriedade e não seguidas. Por exemplo, se lhe vem ao pensamento a ideia de que vai sofrer um desastre de caminhão e alguém passa e lhe oferece uma carona de caminhão,
não aceite. Demos uma volta completa em torno do pátio e nos aproximamos do guarda. Nenhum de nós falou ao passar por ele. Pablo pegou uma flor e eu respirei fundo. O ar estava quente e úmido, e a vegetação do lado de fora do muro era densa e tropical. Eu tinha notado vários mosquitos. Vamos, chamou de repente o soldado. Levou-nos de volta à nossa cela. Pablo entrou na frente, mas o soldado estendeu o braço, me barrando o caminho. Você não, disse, e fez um sinal para que eu descesse o corredor, subisse os outros andares e saísse pela mesma porta por onde tínhamos entrado na noite anterior. No estacionamento, o cardeal Sebastião o car- entrava para o banco de trás de um carro grande. Um motorista fechou a porta atrás dele. Durante o instante, Sebastião me olhou mais uma vez. Depois se voltou e disse alguma coisa ao motorista. O carro partiu em velocidade. O soldado me cutucou para a frente do prédio. Entramos e lá dentro entramos num escritório. Mandaram-me sentar numa cadeira de madeira, de frente de uma escrivaninha de metal branca. Alguns minutos depois, um padre baixinho, de cabelos grisalhos e uns 30 anos, entrou e se sentou à escrivaninha, sem tomar conhecimento de minha presença. Folheou uma pasta durante um minuto, depois ergueu os olhos para mim. Os óculos redondos de hastes douradas davam-lhe um ar de intelectual. Você foi preso com documentos oficiais e legais, disse objetivamente. Estou aqui para ajudar a determinar se a acusação está em ordem. Apreciaria a sua cooperação. Fiz que sim com a cabeça. Onde conseguiu essas traduções? Não compreendo, eu disse. Por que cópias de um velho manuscrito seriam ilegais? O governo do Peru tem seus motivos, respondeu. Por favor, responda a pergunta. Por que a igreja está envolvida? Perguntei. Porque o manuscrito contradiz as tradições de nossa religião, disse. Deturpa a verdade de nossa natureza espiritual. Onde? Olhe, eu disse interrompendo. Só estou tentando entender. Sou apenas um turista que se interessou pelo manuscrito. Não sou uma ameaça para ninguém. Só quero saber por que isso é tão alarmante. Ele pareceu desnorteado, como se tentasse decidir a melhor estratégia para lidar comigo. Eu insistia conscientemente para obter detalhes. A igreja acha que o manuscrito está confundindo o nosso povo, ele disse com cuidado. Dá a impressão de que as pessoas podem decidir por si próprias como viver, sem respeito às escrituras. Que escrituras? O mandamento de honrar pai e mãe, por exemplo. Que quer dizer? O manuscrito culpa os pais pelos problemas solapando a família. Achei que ele falasse em acabar com antigos ressentimentos, eu disse, e descobrir uma visão positiva de nossa vida anterior. Não, ele disse, é enganoso. Jamais deveria haver um sentimento negativo para começar. Os pais não podem estar errados. Os pais fazem o melhor que podem, os filhos têm de perdoá-los. Mas não é isso que o manuscrito esclarece? Não vem o perdão quando vemos o aspecto positivo em nossa infância? Ele alteou a voz com raiva. Mas em nome de uma autoridade, mas em nome de que autoridade esse manuscrito fala? Como se pode confiar nele? Contornou a escrivaninha e me olhou de cima ainda irado. Você não sabe do que está falando, disse. Por acaso é um especialista religioso? Acho que não. Você é a prova direta do tipo de confusão que esse manuscrito desperta. Não compreende que só existe ordem no mundo por causa da lei e da autoridade? Como ousa questionar as autoridades neste assunto?
Eu não disse nada, o que pareceu enfurecê-lo mais ainda. Deixe-me lhe dizer uma coisa, disse. O crime que você cometeu é condenável com anos de prisão. Já esteve alguma vez numa prisão peruana? Sua curiosidade de Yankee anseia por descobrir como são as nossas prisões. Posso arranjar isso, entende? Posso cuidar disso. Levou as mãos aos olhos e fez uma pausa, respirando fundo, obviamente tentando acalmar-se. Estou aqui para descobrir quem tem cópias de onde elas surgem. Vou lhe perguntar mais uma vez: onde conseguiu suas traduções? Sua explosão me enchera de ansiedade. Eu piorava minha situação a cada pergunta. Que poderia fazer ele se eu não cooperasse? Contudo, como eu iria compreender o padre Sanches e o padre Cal? Como eu iria comprometer o padre Sanches e o padre Cal? Preciso de algum tempo para lhe responder, eu disse. Por um momento, pareceu que ele ia explodir num outro ataque de raiva. Depois relaxou e pareceu muito cansado. Lhe dou até amanhã de manhã, disse, acenando para o soldado na entrada da porta. Acompanhei o soldado de volta pelo corredor e diretamente para a cela. Sem dizer nada, entrei e me deitei no catre, sentindo-me eu próprio exausto. Pablo olhava para fora, pelas grades das janelas. Conversou com o padre Sebastião? Perguntou. Não, era um outro padre. Queria saber quem me deu as cópias que eu tinha. Que disse você? Nada. Pedi tempo para pensar e ele me deu até amanhã. Ele falou alguma coisa sobre o manuscrito? Pablo perguntou. Perguntou Pablo. Olhei-o nos olhos e dessa vez ele não baixou a cabeça. Falou um pouco que o manuscrito solava a autoridade tradicional, respondi. Depois começou a ficar furioso e a me ameaçar. Pablo pareceu verdadeiramente surpreso. Ele tinha cabelos castanhos e óculos redondos? Tinha. Se chama Pablo Custos, disse Pablo. Que mais ele disse? Discordei dele nisso, Discordei dele nisso, de o manuscrito arruinar a tradição, respondi. Ele me ameaçou com a prisão. Achou que falou a sério? Não sei, respondeu Pablo. Levantou-se e sentou de frente a mim. Eu via que ele tinha alguma coisa em mente, mas estava tão cansado e apavorado que fechei os olhos. Quando acordei, Pablo me sacudia. Hora do almoço, avisou. Seguimos o guarda até lá em cima e nos serviram um prato de picadinho com batatas. Os dois homens que viramos mais cedo chegaram depois. Marjorie não estava com eles. Onde está Marjorie? Perguntei-lhes, tentando murmurar. Os dois homens me olharam apavorados de que eu pudesse abordá-los, e os soldados me olharam intensamente. Acho que não fala inglês, disse Pablo. Gostaria de saber onde ela está. Pablo falou qualquer coisa em resposta, porém, mais uma vez, eu não estava ouvindo. De repente, senti a vontade de fugir, e me via fugindo por uma rua qualquer, depois mergulhando numa porta para a liberdade. Em que está pensando? Perguntou Pablo. Estava fantasiando uma fuga, respondeu. Que dizia você? Espere, Pablo disse. Não perca seu pensamento. Isso pode ser importante. Que tipo de fuga? Eu descia correndo numa viela ou uma rua, depois me enfiava numa porta. Tive a impressão de que fui bem-sucedido na fuga. Que acha dessa imagem? Ele perguntou. Não sei, respondi. Não parecia ligada logicamente ao que nós conversávamos. Lembra do que estávamos falando? Sim, eu estava perguntando sobre Marjorie. Não acha que há uma ligação entre Marjorie e seu pensamento? Nenhuma ligação óbvia que eu possa conceber. E oculta? Não vejo ligação. Como poderia o ato de fugir estar relacionado com Marjorie? Acha que ela fugiu? Ele pareceu pensativo. Seu pensamento era de fugir. Ah, sim, certo, eu disse.
talvez eu vá fugir sem ela. Olhei-o, talvez vá fugir com ela. Esse seria o meu palpite, ele disse. Mas onde está ela? Não sei. Acabamos de comer sem conversar. Eu estava com fome, mas a comida era pesada demais. Por algum motivo me sentia cansado e mole. Minha fome me abandonou rapidamente. Conversei, observei que Pablo também não comia. Acho que devíamos voltar para a cela, disse Pablo. Concordei e ele fez sinal ao soldado para que nos levasse de volta. Quando chegamos, eu me estendi em meu catre e Pablo se sentou olhando para mim. Sua energia parece fraca, ele disse. E está, respondeu. Não sei qual é o problema. Está tentando absorver energia? Ele perguntou. Acho que não tenho tentado, respondeu. E a comida não ajuda. Mas você não precisa de muita comida se estiver absorvendo tudo. Rodou o braço à sua frente para enfatizar tudo. Eu sei, é difícil para mim fazer fluir o amor numa situação como esta. Ele me olhou com ironia. Mas não fazer isso é se prejudicar. O que quer dizer? Seu corpo vibra num determinado nível. Se você deixa sua energia baixar demais, o corpo sofre. Essa é a relação entre estresse e doença. É pelo amor que mantemos nossa vibração alta. Ele nos mantém saudáveis, isso é que importa. Me dê alguns minutos, eu disse. Usei o método que o Padre Sanches me ensinara. Senti-me melhor imediatamente. Os objetos à minha volta destacavam-se com presença. Fechei os olhos e me concentrei nessa sensação. Está bom, ele disse. Abri os olhos e ouvi dando um largo sorriso para mim. O rosto e o corpo ainda eram de garoto e imaturos, mas os olhos pareciam cheios de sabedoria. Estou vendo a energia entrando em você, ele disse. Detectei um leve campo esverdeado em volta do corpo de Pablo. As flores novas que ele colocara no vaso pareciam radiantes. Para captar a sétima visão e entrar de fato no movimento de evolução, ele disse, a gente precisa atrair todas as visões no único modo de ser. Eu não disse nada. Pode resumir como o mundo mudou para você em consequência das visões? Pensei um instante. Acho que despertei e passei a ouvir o mundo como um lugar misterioso que oferece tudo o que precisamos, se nos esclarecermos e encontramos o caminho. Então, o que acontece? Então, estamos prontos para começar o fluxo evolutivo. E como entramos nesse processo? Pensei um instante, mantendo firmemente em mente nossas atuais questões vitais, respondi. E depois ficando atentos para a orientação num sonho ou num pensamento intuitivo ou na maneira como o ambiente se ilumina e salta para nós. Fiz mais uma pausa, tentando reunir toda a visão e acrescentei. Acumulamos nossa energia e nos concentramos em nossas situações, nas perguntas que temos, e aí recebemos alguma forma de orientação intuitiva, uma ideia de onde ir e o que fazer. Então, as coincidências ocorrem para permitir que sigamos nessa direção. Sim, sim, disse Pablo, é esse o caminho. E toda vez que essas coincidências nos levam a alguma coisa nova, crescemos, nos tornamos pessoas mais plenas, existindo numa vibração superior. Curvava-se para mim e notei a incrível energia à sua volta. Estava radiante, não mais parecendo tímido ou mesmo jovem. Parecia cheio de força. Pablo, o que aconteceu com você? Perguntei. Em comparação com a primeira vez que te vi, você parece mais confiante, culto e de algum modo completo. Ele riu. Quando você chegou, eu tinha deixado que minha energia se dissipasse.
A princípio, achei que você poderia me ajudar com meu fluxo de energia, mas compreendi que você ainda não tinha aprendido a fazer isso. Essa capacidade é ensinada na oitava visão. Fiquei intrigado. O que foi que eu deixei de fazer? Você tem de aprender que todas as respostas que nos chegam misteriosamente, na verdade, nos vêm de outras pessoas. Pense em tudo que aprendeu desde que chegou ao Peru. As respostas não lhe chegaram através de ações de outras pessoas que você encontrou misteriosamente? Pensei nisso, ele tinha razão. Conheci as pessoas certas na hora certa. Charlene, Dobson, Will, Dale, Marjorie, Phil, Renault, o Padre Sanches e o Padre Cal, e agora Pablo. Mesmo o manuscrito foi escrito por uma pessoa, acrescentou ele. Mas sem todas as pessoas que você, mas nem todas as pessoas que você encontrar vão ter a energia ou a lucidez para lhe revelar a mensagem que lhe trazem. Você tem de ajudá-las mandando energia para elas. Fez uma pausa. Você me contou que aprendeu a projetar sua energia numa planta, se concentrando na beleza dela, lembra? É, bem a gente faz exatamente a mesma coisa com uma pessoa. Quando a energia penetra nelas, isso as ajuda a ver a verdade delas. Então, elas podem passar essa verdade para você. O padre Custoso é um exemplo. Ele continuou. Ele tinha uma mensagem importante para você, que você não ajudou a lhe revelar. Tentou impor perguntas a eles e isso criou uma disputa entre vocês pela energia. Quando ele sentiu isso, seu drama infantil, seu intimidador, se apoderou da conversa. Que era que eu devia ter, que era que eu deveria ter dito? Pablo não respondeu. Tornamos a ouvir alguém na porta da cela. Entrou o padre Cousteau. Ele cumprimentou Pablo com a cabeça, um leve sorriso no rosto. Pablo deu um sorriso largo. O padre Cousteau desviou o olhar para mim, o rosto endurecendo-se, a ansiedade me apertou o estômago. O cardeal Sebastião pediu para ver você, ele disse. Vai ser levado para Iquitos esta tarde. Eu o aconselho a responder a todas as perguntas. Por que ele quer me ver? Porque o caminhão em que você foi preso pertence a um dos nossos padres. Deduzimos que tenha recebido dele cópias do manuscrito. Um dos nossos padres, desrespeitar a lei é coisa muito séria. Olhou-me com determinação. Dei uma olhada em Pablo, que balançou a cabeça para que eu prosseguisse. Você acha que o manuscrito está solapando sua religião? Perguntei a Custódio, delicadamente. Ele me olhou com condescendência. Não, apenas nossa religião, a de todo mundo. Você acha que não existe plano para este mundo? Deus está no comando. Ele atribui nosso destino. Nossa tarefa é cumprir as leis estabelecidas por Deus. A evolução é um mito. Deus cria o futuro de maneira que ele quer. Dizer que os humanos podem evoluir por si mesmos elimina do esquema a vontade de Deus. Permite que as pessoas sejam egoístas e separadas. Acham que a evolução delas é que importa e não o plano de Deus. Vão se tratar umas às outras pior do que tratam agora. Não consegui pensar em outra pergunta. O padre me olhou por um instante e então disse, quase delicadamente, espero que coopere com o cardeal Sebastião. Voltou-se e olhou para Pablo, obviamente orgulhoso de como lidara com minhas perguntas. Pablo apenas sorriu e tornou a balançar a cabeça. O padre saiu e um soldado trancou a porta atrás dele. Pablo recostou-se em um catre e sorriu para mim. A aparência ainda completamente transformada, a confiança no rosto. Olhei-o por um instante e então sorri.
O que acha que acabou de acontecer? Ele perguntou. Tentei fazer humor. Descobri que estou muito encrencado do que pensava, do que pensava. Ele riu. Que mais aconteceu? Não estou certa de onde você quer chegar. Quais eram suas preocupações ao chegar aqui? Queria encontrar Marjorie e Will. Bem, você encontrou um deles. Qual a sua outra preocupação? Eu tinha a sensação de que os padres eram contra o manuscrito, não por maldade, mas porque o tinham interpretado mal. Queria saber o que eles pensavam. Por algum motivo, achei que alguém poderia convencê-los a acabar com sua oposição. Depois de dizer isso, compreendi de repente o que Pablo queria dizer. Eu encontrara Cousteau ali, naquele momento, para descobrir o que o incomodava no manuscrito. E qual a mensagem que você recebeu? Mensagem? É, a mensagem. Olhei-o. É a ideia de participar da evolução que os incomoda, não é? É, ele respondeu. Isso faz sentido, acrescentei. A ideia de evolução física é bastante terrível, mas entender a ideia da vida diária, as decisões individuais que tomamos, a historiarmos, isso é inaceitável. Eles acham que os seres humanos vão correr doidos com essa evolução, que as relações entre as pessoas vão degenerar. Não admira que queiram ver o manuscrito suprimido. Poderiam convencê-los do contrário? Perguntou Pablo. Não, quer dizer, eu próprio não sei o bastante. Que precisaria alguém para ser capaz de convencê-los? Eu precisaria conhecer a verdade. Teria de saber como os seres humanos se tratariam uns aos outros se todo mundo seguisse as visões e evoluísse. Pablo pareceu satisfeito. Que foi? Perguntei. A maneira como os seres humanos vão se tratar uns aos outros está na visão seguinte. Sua pergunta sobre o motivo de os padres serem contra o manuscrito foi respondida, e a resposta, por sua vez, evoluiu para outra pergunta. Eu disse absorto, pois encontrar a oitava, preciso sair daqui. Preciso encontrar a oitava. Preciso sair daqui. Não vá depressa demais, Pablo advertiu. Você precisa ter certeza de que compreendeu plenamente a sétima, antes de passar adiante. Acha que, acha que eu compreendo? Perguntei. Estou me mantendo no fluxo da evolução. Você estará, ele respondeu, se lembrar de manter suas perguntas sempre em mente. Mesmo as pessoas que ainda não têm consciência podem tropeçar com respostas e ver as coincidências em retrospecto. A sétima visão se dá quando vemos essas perguntas enquanto elas surgem. Ela intensifica a experiência do dia a dia. Temos de supor que todo acontecimento tem um significado e contém uma mensagem que, de algum modo, diz respeito às nossas perguntas. Isso se aplica, sobretudo, ao que costumávamos chamar de coisas ruins. A sétima visão diz que o desafio é encontrar o lado bom de cada acontecimento, por mais negativo que seja. Você, a princípio, achou que o fato de ter sido capturado tinha arruinado tudo, mas agora vê que devia estar aqui. Era aqui que estavam as suas respostas. Ele tinha razão, mas se eu estava recebendo respostas aí, evoluindo para um nível mais alto, então Pablo, sem dúvida, devia estar fazendo a mesma coisa. De repente, ouvimos alguém vindo pelo corredor. Pablo me olhou diretamente, uma expressão séria no rosto. Ouça, ele disse. Lembre-se do que eu lhe disse. A oitava visão é a próxima para você. É sobre uma ética interpessoal, uma forma de tratar outras pessoas para que mais mensagens sejam partilhadas. Mas lembre-se de não ir depressa demais. Mantenha-se no centro de sua situação. Quais são suas perguntas? Quero descobrir onde está Will, respondeu.
e quero encontrar a oitava visão, e quero encontrar Marjorie. E qual foi sua intuição orientadora em relação a Marjorie? Pensei no instante, de que eu fugiria, de que nós fugiríamos. Ouvimos alguém bem do lado de fora da porta. Eu lhe trouxe alguma mensagem. Eu lhe trouxe alguma mensagem? Perguntei apressada a Pablo. Claro, ele respondeu. Quando você chegou, eu não sabia por que eu estava aqui. Sabia que eu tinha alguma coisa a ver com a transmissão da sétima visão, mas duvidei da minha capacidade. Achei que não sabia o bastante. Por causa de você, ele prosseguiu. Agora sei que posso. Esta foi uma das mensagens que você me trouxe. Houve outra? Sim. Sua intuição de que os padres podem ser convencidos a aceitar o manuscrito também é uma mensagem para mim. Me faz achar que estou aqui para convencer o padre Cousteau. Quando acabou de falar, um soldado abriu a porta e fez sinal para mim. Olhei para o Pablo. Quero lhe dizer um dos contextos de que fala a próxima visão, ele disse. O soldado olhou zangado e pegou meu braço, conduzindo-me para fora e fechando a porta. Enquanto me levavam, Pablo olhava pelas grades. A oitava visão adverte contra uma coisa, gritou. Adverte contra a interrupção de nosso crescimento. Isso ocorre quando a gente se vicia em outra pessoa. Uau! 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 Que capítulo! Uau! Olha, rendeu, hein? Rendeu mesmo, rendeu mesmo. Para comentar algo, Sônia? Eu quero sim, eu estava comentando que eu queria ler, eu quero ler para vocês um trecho aqui do Guia de Leitura da Profecia Celestina, é um guia. Ele interpreta várias passagens de todos os capítulos e de todos os capítulos ele fala sobre isso, é muito legal. E eu estava pesquisando aqui, e é uma dúvida que eu sempre tenho sobre intuição e desejos impulsivos. Eu não sei às vezes eu falo assim, será que uma intuição é uma coisa que eu quero? Sabe? Eu fico na dúvida. Mas é um pedaço, eu posso ler, gente? Tem duas páginas e um pouquinho, pode ser? Ou não? Bem, Posso. É muito legal isso, tá? Por isso que eu queria ler para vocês. A diferença entre os desejos impulsivos e a intuição. Você está no processo de discernir as mensagens oriundas da sua insegurança e aquelas provenientes da orientação do seu eu superior. À medida que você se torna mais consciente e em harmonia com seu centro interior, você aprenderá a distinguir entre os desejos impulsivos e o conhecimento intuitivo. Ambos podem ser compulsivos. No início, você pode não saber distinguir um do outro. Não seja duro consigo mesmo, se os confundir. Uma regra fundamental é não agir em função de uma sensação de premência. Segundo Nancy Hasenoff, autora de Instruction Workut, o impulso sempre dá a impressão de ter que ser feito imediatamente. Se esperarmos, perderemos a oportunidade. No caso do impulso, nos sentimos pressionados a agir. Depois que agimos impulsivamente, nos sentimos vazios. Nossa atitude não resolveu o problema. Os impulsos são, como implica a palavra, uma forte explosão de energia seguido de repouso. Os impulsos surgem fortes e depois desaparecem. O conhecimento interior geralmente desabrocha com o tempo e sutilmente influencia nosso caminho. Embora os pensamentos intuitivos possam ser igualmente compulsivos, existe sempre tempo para refletirmos antes de agir.
Rosanoff nos oferece o que ela chama de lei universal de três. Se um pensamento me vem 3 vezes à cabeça, eu faço o que ele quer. As intuições são insistentes e persistentes. Se a questão for importante, você não esquecerá. Ela continuará a voltar. Ela o importunará. Muitos dos meus alunos são corretores da bolsa. Em seu ramo de negócios, eles têm que agir rápido, mas mesmo sob intensa pressão, eles conseguem usar a lei de três. Esses poucos momentos, eles podem deixar uma ideia de ir embora e esperar. Se ela voltar imediatamente, ele a deixam ir novamente embora e esperam. Eles aprenderam a sentir a diferença entre uma reação de pânico e uma intuição. Suas intuições geralmente acontecem logo antes de uma mudança no mercado. O pânico normalmente ocorre depois que a mudança já aconteceu. Atenção, em vez de eficiência, um fluxo suave, em vez de eficiência, um fluxo suave, em vez de velocidade. À medida que passamos a prestar mais atenção ao nosso centro interior, começamos a perceber as diferenças entre as mensagens do nosso intelecto e nossa intuição. As mensagens centradas no intelecto podem se basear na escassez, no medo ou na culpa, se basear na autoproteção, ser compulsivas, não deixando tempo para reflexão, ser uma resposta rápida e dar a impressão de não estar no mesmo contexto que nosso fluxo, ser a primeira coisa que nos vem à mente, parecer uma necessidade desesperada. As mensagens centradas na intuição são amorosas e tranquilizadoras, são persistentes, são encorajadoras e positivas, geralmente não exigem uma ação imediata. Raramente são radicais e apresentam pequenos passos para iniciar a mudança. É isso, é para refletir, gente. E fala para nós da tua conclusão. A minha conclusão é que a gente tem que prestar muita atenção para esse lado do nosso amor, né? Do nosso amor, da nossa compreensão. É isso que ele fala nessas últimas partes, que são que as mensagens centradas na intuição são amorosas e tranquilizadoras. Então, é esse sentimento que eu tento cultivar dentro de mim. E eles são persistentes, são encorajadoras e positivas, não são nada negativo. Tudo que for negativo, eu substituo por positivo. E geralmente não existem ações imediatas, são coisas que você tem que pensar para fazer, sabe? E você Então, conseguiu concluir se é intuição ou se é algo que você quer? se é a intuição ou algo que eu quero, então, porque eu tenho que trabalhar em mim e prestar atenção para trazer esses sentimentos de se é por amorosidade ou se é por impulso. É uma coisa que tem que ser imediata, porque se for uma coisa que eu tenho que falar imediatamente, eu tenho que parar. É a regra de três que ele fala, né? Que você tem que prestar atenção e não se expor da primeira vez que acontece. Então, você tem que deixar passar. E se vir um pensamento de novo para deixar passar, sabe? E se vem pela terceira vez, é uma coisa que você tem que prestar um pouco mais de atenção. É isso que ele fala, porque não é uma coisa imediatista, entendeu? É muito legal isso. Esse livro aqui, nossa, é muito legal. Ele faz a gente pensar. Porque esse livro aqui, Renato, é estranho, mas para mim está sendo como se fosse um mantra, assim, sabe? Eu só estou no carro, eu estou ouvindo esse livro. É incrível. É toda vez que eu entro, porque eu tenho audiobook dele, né? É diferente, é um pouco diferente.
Você tem Mas, é, o livro que você mas está lendo ou desse que você falou? não, a Profecia Celestina. Ah, Eu tenho audiobook da Profecia Celestina. E toda vez que eu ouço, eu já ouvi trocentas vezes isso. E toda vez que eu ouço, eu aprendo alguma coisa que eu tinha deixado escapar, sabe? Então, é uma coisa muito legal. Esse livro, para mim, está sendo, assim, divino para mim. Para mim, está sendo esclarecedor e me deixa uma pessoa, parece que melhor, assim, sabe? É muito legal a sensação que eu sinto esses arrepios das intuições, eu sinto arrepios, mesmo de coisas que vêm, eu sinto arrepio, assim, nossa, é uma coisa muito estranha, assim, que eu sinto. Como eu não sonho, eu acho que eu tenho mais intuições, entendeu? Mas eu também tenho medo de ter intuições e achar que tô louca, sabe? Então, tá me ajudando esse livro aqui. até porque ele propõe a te mostrar que as intuições são naturais e não uma loucura. Sim. Então, mas acontece que que a gente também pode se sabotar. Você pode achar uma que é uma intuição, mas não é uma coisa que você quer muito, sabe? Então, sem querer, você acaba se sabotando, né? Então, é isso que eu procuro prestar atenção nisso. Eu não quero me sabotar, sabe? Então, mas é muito legal esse livro aqui. Ainda tem muito para a gente aprender. Como já avançamos um pouco no horário, eu Basta. vou dar liberdade para mais alguém que queira falar algo, comentar algo, por favor, fique à vontade. Teria condições de você escanear esse pedacinho e colocar no grupo, Sônia? Tá Então, fechado. está fechado, Sônia. Sônia, está fechado o teu microfone. Tá bom, eu vou fazer sim, eu vou escanear ele e vou passar aqui para vocês, tá bom? É muito É, legal. antes de colocar minha impressão, gostaria de ler esse, esse trecho aí mais vezes. Tá, Obrigada. imagina. Marcos, por favor. É um comentário de vários pontos que entrou hoje, do sonho, né? Eu lembrei de um sonho que eu tive é, não é violência, assim, é perseguição, tiro e tal. Depois que eu assisti aquele filme Round Six, sabe? Tá travando? Tá travando. Não, eu entendi. Mas dá para entender. Do filme Round Six. Deu. Isso. Mas depois eu fiz análise, né? Eu fiz com o Denis a análise do filme, que eu trabalho com ele, faço terapia com ele, e aí é uma questão mais assim, tem pontos muito profundos, conexões humanas e tal, né? E aí tem a ver com isso que se comentou, que tô aqui agora, né? Dessa vida de cuidador que não é violento, mas é forte, né? É muito intenso, em todos os sentidos, assim, né? É uma prova muito grande. E aí, sobre a intuição e o impulso do meu, que eu usei muito isso na fotografia, né? Acho que a intuição, quando você sente e segue, é, é, quando sente e segue, é o que está seguindo o coração, é o que está certo, sabe? Geralmente, quando você sente a intuição, é o que está indo legal. Aí, quando é o impulso, que não está legal. Assim, é o que não vai acertar ali a boa foto, ou que você vai conseguir. Teve uma vez, me lembrei na Assembleia Legislativa ali, teve um evento do pessoal do PSDB,
eu não conhecia a Assembleia ali, tinha uma convenção enorme, tinha um monte de gente. Aí foi um caminho totalmente diferente do outro pessoal, né? Para pegar o mesmo, o melhor ângulo, né? A intuição vai por aqui, né? O pessoal foi para um lado, eu fui para o outro lado. Aí tava o cara lá, que acho que é irmão do Kobayashi ali, o Sérgio Kobayashi, falou assim: sobe no teto, só vai por aqui, pode ir. Aí eu tirei o ângulo lá de cima, né? A multidão, assim, subi no teto, ele liberou ali e tirei a imagem do teto. Foi bem legal, assim, de tirar a multidão e acertei, né? Acho que é isso. Comentário só, breve. Mas na sua arte, se você não der ouvido para a intuição, né, eu acho que a sua arte é pura intuição. É, é, tanto é que não dá para explicar muito, né? Mas a intuição, sim. E às vezes, quando você não está legal, aberto assim, a intuição não vem. Às vezes, a inspiração, a intuição. Eu estou nessa fase, né? A intuição estou usando muito pouco. Acho que é mais impulso. Estou na fase mais de impulso do que intuição, virando tirano, assim. É isso. É, nesse capítulo, né, ele mostrou claramente os motivos da igreja estar atônita, né, a igreja, o governo, com a posse desses manuscritos, porque é óbvio, eles dão liberdade, né? E o que eles mais querem é poder manipular, né? Então, até entendo quando o padre fala o que seria, né, da população se não obedecessem às regras, enfim. A gente até sabe que um mínimo de regras é importante realmente para poder trabalhar uma sociedade, né? Mas o que os governos e os poderosos querem, no fundo, é total regra, né? É falta total de liberdade de pensar. E muito, muito rico também as colocações que ele fez dos sonhos e das intuições, né? Para mim, é um alerta, né, de quanto a gente precisa prestar atenção na nossa mente, né, na nossa consciência. Dia e noite a gente tem que estar com o radar ligado, né? E creio que, né, buscadores como nós, assim, a gente tem mais responsabilidade ainda de entender esses sinais. Dormindo ou acordado, eu acho que precisamos treinar mesmo isso, como diz a Sônia. Mais alguém teve a palavra? Então, a Karina colocou alguma coisa no chat. Eu achava legal também, de repente, se conseguisse fazer uma cópia para Já pôr no fiz, grupo, já é, coloquei lá porque no eu grupo. comecei a ler, mas aí eu queria reler também Já pus lá para no poder grupo, já. refletir. Peguei o que ela Beleza, colocou e coloquei lá no grupo, tá? beleza. Também achei importante. Bom, gente, eu vou encerrar a gravação para a gente combinar a próxima reunião. Gratidão, Sônia, tá? Pelas 20 páginas de leitura. Foi um. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós vamos dar férias, agora você pode ficar sem ler um tempo. Não, mas foi muito bom, foi muito bom. Obrigada, gente. Bom, pessoal que nos assistiu ou que vai assistir, muitíssimo obrigado. Nos acompanhe para saber das próximas leituras. Um abraço. Boa noite.